Olá pessoal, Samuel Jesus, hoje 26 de agosto, quinta-feira de 2021. Pessoal, nós vivemos um momento muito agudo, crítico, né? E tudo na verdade, um problema de origem política. E dessa origem política, ela descende, né? Ela surge de dois troncos, né, de ideias filosóficas, né, dois troncos, duas raízes. Uma é o pensamento conservador, que foi apagado por esse pensamento antagônico, marxista, ateísta, relativista, e em que não há verdades, não há verdade, mas sim verdades. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua crença, cada um tem a sua religião, mas eu costumo dizer que isso não, obviamente que não partiu de mim, mas só há uma verdade. Não há duas verdades antagônicas, conflitantes, só há uma verdade. E no mundo ocidental, todos há de convir que o mundo ocidental é o mundo mais evoluído, onde as liberdades floresceram, onde as ciências avançaram, a tecnologia e a ciência avançou, a verdade floresceu. Mas uma verdade, ela precisa ser perene, ela precisa transcender todas as eras. E nós temos uma verdade que ela transcende todas as eras, que é a verdade do Logos sagrado, o Logos de Deus. Portanto, a Bíblia Sagrada, e essa aqui eu faço um marketingzinho, essa é uma Bíblia apologética, é a melhor que tem no sentido apologético, né? Porque ela contrasta com todas as nuances religiosas, e ela vai dar alguns parâmetros, né, de contradição e contrariedade. Então, assim, primeiramente a gente tem que estabelecer uma verdade, um credo. Então a verdade é a Bíblia Sagrada, tá? A verdade é Cristo Jesus mediante a Bíblia Sagrada. E aí algumas pessoas vai dizer, mas Samuel, existem outros livros sagrados? Sim, existem. Eu estudei eles. Eu estudei e duvido que você tenha estudado a Bíblia Sagrada como eu estudo. Eu estudei não quer dizer que eu encerrei a questão, não. Não, eu estou sempre disposto a aprender, tá? Com quem queira me ensinar, com quem queira discutir tranquilamente, de modo respeitoso. A verdade é uma, a verdade é Cristo Jesus. Essa verdade, ela precisa transcender para o mundo imaterial, o mundo espiritual. E quem fez isso? Quem fez isso de forma clara, de forma inequívoca, de forma inconteste? Jesus Cristo. Ele veio, nasceu de uma virgem, encarnou entre nós, permaneceu na época dele, obviamente, e morreu, como ele havia dito, e muita gente naquele momento não entendeu. Ele morreu para aplacar os pecados da humanidade e ressuscitou ao terceiro dia. E depois ele veio e andou por 40 dias na presença de muitos, e de forma inconteste, de forma indubitável, essas pessoas transmitiram essa mensagem daquele que morreu e ressuscitou, e está no céu, de onde ele saiu, de onde ele veio, encarnou o verbo. O apóstolo João diz que o verbo se fez carne e encarnou e habitou entre nós. Então a verdade é essa, a verdade é Cristo. Contra essa verdade, e aí estabelece o pensamento conservador. Eu vou aproveitar, vou ler aqui o que o apóstolo Paulo diz, porque o reflexo da batalha espiritual, ela reflete no nosso mundo carnal. E o apóstolo Paulo em Efésios 6, do capítulo 12, ele diz assim, capítulo 6, do versículo 12, ele diz: porque nós
Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que ele está dizendo é que existe, e todo mundo há de concordar, que existe uma batalha no mundo espiritual. Essa batalha, obviamente, reflete no mundo material. E em face desse pensamento conservador, desse pensamento cristão, ocidental, inclusive no Oriente existem igrejas cristãs lá que levam essa mensagem do verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então existe o pensamento revolucionário, a mente esquerdista. Esse cara aqui, ele faz um brilhante relato, um brilhante tratado sobre esse pensamento revolucionário, que ele toma mais corpo e intelectualidade filosófica depois no advento do iluminismo e depois da Revolução Francesa, que eclodiram várias outras revoluções, a fim de implodir o quê? A sociedade patriarcal, a sociedade tradicional, a família nuclear, como ela é e como nós a conhecemos, chegando até dizer que existe, né? Parece que o pastor Jorge Linhares, ele teve que prestar esclarecimento porque ele disse que existia apenas dois sexos, homem e mulher, macho e fêmea. E eu quero saber onde é que está o outro sexo, né? Porque nem na história, nem no nosso viver, né? A gente nunca viu isso, 3 sexos, né? São 2. Agora, opção sexual, aí cada um faz da sua vida o que bem quer e entende. Então, precisamos estar atento a isso, pessoal. Mas veja, entenda o seguinte, eles apressaram a sua agenda 2030 com o fim para dissolver, implodir a sociedade brasileira, né? Quebrar nossas soberanias nacional e assim nós ficarmos à mercê, porque o que nos une, eles procuraram quebrar esse elo, né? Afetar a família, quebrar as cadeias, e eles têm logrado êxito. É só ver quantos jovens estão padecendo de forma precoce pelo crime, a criminalidade, enfim, a violência em si, né? Que todo mundo sabe muito bem. Então é isso que nós precisamos atentar. Nós precisamos estudar a origem das coisas para que nós possamos respondê-la a contento no seu tempo. E para que não deixe dúvida para aqueles que religião, eu não estou falando de religião, estou falando que existe uma verdade, e isso é inconteste. Existe um homem que se dizia filho de Deus, e ele não só provou nas palavras dele, mas nos feitos dele, né? Morreu e ressuscitou ao 3º dia, como ele mesmo havia dito, que teria que padecer na mão dos homens, e depois subir aos céus. Então é isso que a gente precisa entender, e a gente precisa olhar para os céus e pedir a Deus, porque não adianta lutar sem buscar um apoio espiritual, uma ligação com o divino, com o transcendente. Não adianta, porque Deus disse, em vão vigia o sentinela se Deus não guardar a casa. Então, glória a Deus que o presidente Bolsonaro está aí. É um homem que foi, eu não tenho dúvida, eu tenho dito desde o início, um homem que foi eleito por Deus, subiu aos céus, porque Deus teve misericórdia dessa nação grandiosa, que não é pouca coisa não, nós somos a maior nação cristã do mundo. Então, Deus teve misericórdia do povo brasileiro. Não tiveram a mesma sorte os nossos irmãos venezuelanos, cubanos, os argentinos, enfim. Então nós precisamos atentar para isso. Por quê? A gente tem que ter cuidado com os oportunistas, ok? Existem oportunistas que vazam conversas, diálogos do presidente da República, e nós vimos aí o camarada que fez a interlocução entre o ministro Barroso e o Congresso Nacional, e aí mudando toda a
a opinião a respeito do voto impresso. Então, houve um interlocutor, e esse interlocutor, por incrível que pareça, é filho de cristão. Então, a gente precisa entender esse mecanismo para que não nos iludamos com aquele que diz que eu sou cristão, eu sou isso, eu sou conservador, nada. E outra, reitero as palavras do professor Olavo, não existe conservadorismo, não existe nada disso. Vamos militar em favor do Bolsonaro. Nós temos que dizer, somos apoiadores do Bolsonaro. Eu sou bolsonarista, é por isso que eu coloquei um entusiasta de Bolsonaro, porque precisamos reverberar que nós apoiamos o presidente Jair Bolsonaro, porque aí a gente começa a limar os oportunistas, aqueles que não se declaram bolsonaristas, porque conservador é muito fácil, até o esquerdista ele conserva alguma coisa, então ele também é conservador. Então, o que nós temos que lutar, que entender, é que existe uma guerra e dois polos antagônicos. Um é o presidente Bolsonaro e o outro é o mecanismo. E tá aí o mecanismo, tá o centrão, tá a esquerda, tá tudo envolvido. E até alguns cristãos também. Então é isso que a gente precisa entender, tá? Deus abençoe a todos e assistam, compartilhem. É isso. Samuel Jesus, entusiasta de Jair Bolsonaro.